Em 2007, o Vaticano ainda guardava a mesma rotina imutável de séculos. O som dos sinos, os passos compassados dos monges, o murmúrio das orações em latim ecoando pelos corredores antigos. Mas entre aquelas paredes de mármore, onde cada pedra parecia respirar segredos, algo diferente aconteceu. Algo que os relatórios oficiais chamaram de anormalidade acústica. Um ruído, um som, uma gravação que nunca deveria ter existido. A história começa com a irmã Elena Vittori, uma freira italiana nascida em Pescara. Desde jovem, Helena era fascinada por música sacra e sons litúrgicos. Tinha ouvido absoluto e dedicava-se à restauração de fitas e registros antigos de missas. Em 2006, foi transferida para o Arquivo Sonoro da Santa Sé, um setor discreto do Vaticano responsável por preservar gravações históricas de coros, cânticos e rituais papais. Era um trabalho técnico, quase invisível, e foi lá que ela encontrou o som que mudaria tudo. Entre os arquivos, havia uma coleção de fitas magnéticas rotuladas apenas com códigos. A maioria continha trechos de missas em latim, algumas com ruídos, outras deterioradas pelo tempo. Mas uma delas chamava a atenção. Fita 0x 203, 1974. Nenhum registro sobre sua origem, nenhuma data precisa, e uma observação escrita à mão em latim. Auditum prohibitum. Ouvir é proibido. Helena perguntou ao superior sobre o conteúdo, mas ele apenas respondeu: há gravações que não são para os ouvidos humanos, irmã. Aquilo soava mais como superstição do que ordem. E em um lugar onde a fé e o medo andam de mãos dadas, a curiosidade sempre vence primeiro. Numa noite silenciosa, quando os corredores estavam vazios e o eco dos passos desaparecia nas abóbadas, Helena ligou o antigo reprodutor. O chiado da fita preencheu a sala, como se o tempo respirasse. Por alguns segundos, nada além do ruído comum de gravações antigas. Depois, uma voz, masculina, grave, em latim: Domine adiuva-me. Senhor, ajuda-me. Em seguida, o som de multidão, gritos, o ranger de madeira. E então, algo que congelou o sangue dela, um gemido baixo, profundo, que se transformou em um grito impossível de identificar. Não era humano, nem animal. Um som tão grave e distorcido que fez o ar vibrar. A fita pareceu se esticar sozinha, como se o aparelho resistisse a continuar. Depois, silêncio. E quase ao final, uma voz feminina sussurrou algo próximo ao microfone. Ele não está aqui. Helena parou a fita imediatamente. O relógio marcava 3h17 da manhã. Na mesa, uma cruz de madeira tombou sozinha. Ela tentou reproduzir novamente, mas o gravador travou. Na manhã seguinte, levou o equipamento ao técnico. O homem analisou o rolo e ficou pálido. Irmã, essa fita, o som foi registrado em frequência abaixo da faixa humana. Nenhum microfone comum captaria isso. O rumor espalhou-se discretamente entre os corredores do arquivo. Um som sem fonte, uma gravação sem data e uma voz que não deveria existir. O diretor do setor ordenou que o rolo fosse lacrado novamente e arquivado sob restrição máxima. Mas para Helena, já era tarde. Ela começou a ter sonhos estranhos. Uma igreja em ruínas, um altar rachado e uma voz dizendo: grava o que não se pode ver. Durante as semanas seguintes, ela passou a ouvir o mesmo ruído da fita, mesmo em silêncio. No refeitório, na cela, na capela. Um zumbido distante que aumentava sempre às 3 da manhã. Certa noite, pegou um pequeno gravador digital e decidiu testar algo. Colocou-o sobre a mesa, rezou em voz baixa e disse: se há alguém aí, fale agora. O aparelho gravou por exatos 42 segundos. Quando ela ouviu o áudio, havia silêncio, até que, ao fundo, uma voz masculina respondeu em latim: non ex miraculo, sed ex memoria. Não do milagre, mas da lembrança. Assustada, levou a gravação ao superior, mas ele reagiu com frieza.
Irmã, o demônio fala por curiosos, deixe que os anjos falem por obediência. Proibiu-a de continuar os experimentos, mas ela não parou. Sabia que aquele som não vinha de fora, vinha de dentro, do próprio Vaticano. Poucos meses depois, uma missa privada foi celebrada na capela do arquivo. Durante a cerimônia, Helena foi encarregada de gravar o coral. Mas algo aconteceu. No momento da consagração, quando o sacerdote ergueu a hóstia, um ruído ensurdecedor preencheu o ambiente. O microfone captou o mesmo som grave, vibrante, impossível, seguido por gritos de estática. A missa foi interrompida. As freiras desmaiaram. O padre caiu de joelhos, chorando. O arquivo registrou aquilo como uma falha técnica, mas as cópias foram imediatamente confiscadas. Helena foi interrogada por membros da congregação para a doutrina da fé. Um deles perguntou: "Você entende o que gravou?" Ela respondeu: "Não era um som, era um aviso." 2 dias depois, ela desapareceu. O Vaticano informou que havia sido transferida para um convento em Veneza para tratamento espiritual. Nenhum registro hospitalar, nenhuma carta, nenhuma fotografia. Apenas silêncio. Mas em 2010, uma fita sem identificação foi deixada anonimamente na portaria de uma rádio católica em Milão. Dentro, uma gravação de 30 segundos. O som era o mesmo, grave, distorcido, quase metálico. E ao fundo, uma voz feminina dizia: "O milagre nunca aconteceu." A gravação anônima chegou ao conhecimento da imprensa, mas foi rapidamente retirada do ar. Os jornalistas que ouviram o conteúdo descreveram a sensação de mal-estar físico, enjoo, vertigem e um som que parecia atravessar o corpo. Um técnico de áudio relatou que, ao reproduzir o arquivo, os alto-falantes vibraram sem emitir som audível, como se houvesse uma frequência escondida entre os ruídos. Nenhum dos equipamentos danificados voltou a funcionar. O arquivo foi apelidado pelos poucos que o ouviram de "A Voz de São Pedro", embora ninguém soubesse por quê. Dias depois, o Vaticano publicou uma nota curta. Gravações falsas, produzidas para fins sensacionalistas, ofendem a fé e a memória da Igreja. Mas os que haviam trabalhado nos arquivos sonoros reconheceram algo na fita: o mesmo padrão acústico da antiga X-213-1974, a gravação proibida que Helena ouvira anos antes. Aquilo significava que alguém tinha acesso às cópias seladas, e que talvez Helena ainda estivesse viva. Um engenheiro de som chamado Marco De Luca, que havia trabalhado com restauração de fitas magnéticas para o Museu Eclesiástico, decidiu investigar por conta própria. Conseguiu uma cópia da gravação de 2010 e analisou as ondas. Descobriu que havia pulsos regulares escondidos sob o ruído principal, como batimentos. Ao amplificar o som, percebeu que os pulsos formavam um padrão numérico. Convertidos em código de tempo, apontavam para uma data: 17 de março de 1974. Exatamente o mesmo ano inscrito na fita original. Marco procurou o Vaticano para confirmar, mas foi recebido por silêncio. Então, decidiu procurar dentro da Itália. Descobriu que, em 1974, uma missa experimental havia sido gravada secretamente em uma capela subterrânea da Basílica de São João de Latrão, supervisionada por uma comissão de teólogos e físicos. A intenção era captar sons de origem não identificável durante o ritual. O projeto, segundo os registros, foi encerrado por motivos teológicos e psicológicos. Nenhuma gravação oficial foi preservada. Apenas rumores de que, durante aquela missa, algo havia respondido às orações, não com palavras, mas com som. Marco rastreou antigos participantes do projeto. Um deles, o padre aposentado Carlo Benassi, aceitou falar. Já idoso, tremendo, disse: "Nós tentamos gravar a presença, mas o que ouvimos não era divino.
Contou que durante a missa, os microfones captaram um ruído subterrâneo que se transformou em gritos humanos e depois em uma sequência de vozes sobrepostas, pronunciando palavras em várias línguas. O padre que celebrava caiu e começou a rir, como se tivesse perdido o juízo. A fita foi levada imediatamente ao Vaticano. Eles disseram que era interferência, mas nós sabíamos o que era. Algo respondeu. Benassi morreu 3 semanas depois da entrevista. Seu corpo foi encontrado na sacristia de sua paróquia, e o diário que usava para registrar lembranças estava queimado. A única página legível trazia uma frase: "O som não veio de fora, veio de dentro da pedra." Com o passar dos meses, a investigação de Marco se tornou uma obsessão. Ele começou a comparar frequências de cânticos gregorianos, ruídos de antigas gravações de missa e vibrações captadas em catacumbas. Descobriu que as igrejas mais antigas de Roma ressoavam em uma mesma frequência fundamental: 19 Hz, a chamada frequência do medo, inaudível, mas capaz de causar alucinações e sensação de presença. Ele acreditava que o Vaticano descobrira esse fenômeno muito antes da ciência moderna. "O milagre", escreveu em suas anotações, "é acústico, e o inferno também." Mas a teoria de Marco nunca chegou ao público. Na noite anterior à publicação de seu relatório, ele desapareceu. O apartamento foi encontrado revirado. Apenas o computador permanecia ligado, com o áudio original aberto em looping. No meio do ruído, alguém havia sobreposto uma nova frase, quase imperceptível: "A fé é feita de ecos." Enquanto isso, dentro do Vaticano, o arquivo sonoro foi fechado para reforma. Nenhum funcionário pôde levar material para casa, e todos assinaram termos de sigilo. O caso Helena Vittori foi classificado como anomalia histórica encerrada, mas os guardas noturnos começaram a relatar ruídos vindos das salas lacradas. Descreviam sons graves, quase humanos, que surgiam sempre às 3 da manhã. A mesma hora em que Helena ouvira o primeiro registro. Um deles disse que sentiu uma vibração no chão e viu a cruz da parede oscilar. O relatório interno descreveu o incidente como reação acústica térmica. No entanto, um dos vigilantes, um ex-soldado chamado Pietro Salviani, gravou o som com o celular. O áudio circulou entre funcionários. Era baixo, distante, mas perceptível. O mesmo padrão rítmico, o mesmo rugido subterrâneo e uma frase isolada, sussurrada: "Ele nunca esteve aqui." A frase idêntica à que Helena ouvira na fita original de 1974. O Vaticano negou, mas a coincidência era impossível de ignorar. A origem daquele som não podia ser técnica, era algo que se repetia, como se o próprio lugar o reproduzisse. As paredes da Cidade Santa pareciam lembrar. Alguns teólogos começaram a sugerir uma explicação alternativa. Diziam que o ruído não era demoníaco, nem sagrado. Era resíduo, um registro do passado, uma cicatriz sonora do tempo, que os rituais, repetidos por séculos, haviam impregnado as pedras, e o eco de milhões de orações se tornara algo próprio, autônomo, vivo. Um eco que respondia sem saber que o mundo havia seguido adiante. Mas havia algo ainda mais inquietante. Quando as gravações foram analisadas em laboratório, percebeu-se que a estrutura de frequência formava, visualmente, um padrão semelhante a uma cruz. Um sinal escondido dentro do ruído. Nenhum som natural faz isso. Nenhum equipamento defeituoso, tampouco. Era como se o som contivesse uma assinatura. Naquele momento, o Vaticano entendeu que não se tratava apenas de uma anomalia. Era uma mensagem. As análises oficiais do áudio nunca vieram a público. O Vaticano alegou interferência técnica e manipulação digital. Mas, dentro da Congregação para a Doutrina da Fé, um grupo secreto foi formado para estudar o caso. Chamaram-se de Ordo Vox Dei,
A ordem da voz de Deus. O objetivo era entender a origem daquelas frequências. Reuniram engenheiros, teólogos, linguistas e físicos acústicos. Nenhum deles sabia exatamente o que estavam investigando. O único dado compartilhado era o código do arquivo, MCC 213, o mesmo número da fita original de 1974. Nas primeiras reuniões, os técnicos notaram que o som continha algo além do que se ouvia. Dentro do ruído grave, havia modulações complexas, quase como se uma segunda gravação estivesse escondida. Usando filtros digitais e técnicas de inversão de fase, conseguiram isolar trechos em que vozes humanas pareciam se sobrepor, como se falassem ao mesmo tempo em línguas diferentes. Grego, aramaico, latim e algo que ninguém reconheceu. Quando o som foi desacelerado, surgiu uma sequência de palavras compreensíveis. Uma frase repetida 3 vezes. Hoc non est miraculum. Isto não é um milagre. A sala ficou em silêncio. O som que o Vaticano guardava há mais de 30 anos afirmava com clareza que o evento registrado não era divino. A fita que Helena havia encontrado, a mesma que causara medo e confusão, continha uma mensagem que negava o milagre que a justificava. Isso significava que em algum momento do passado, um suposto fenômeno sagrado havia sido fabricado, e alguém o registrara com intenção de provar o contrário. O chefe da comissão ordenou que todas as cópias fossem destruídas. Mas antes disso, um dos técnicos, o jovem padre e físico Domenico Halli, fez um backup secreto. Ele acreditava que estava diante de uma evidência histórica, uma gravação que mostrava o momento em que a Igreja transformara o mistério em instrumento. Passou noites analisando o espectrograma e percebeu algo ainda mais estranho. Entre as ondas sonoras havia padrões que lembravam a frequência da voz humana, mas sem formantes reconhecíveis. Era como se as paredes estivessem falando. Halli tentou comparar o som com gravações de missas antigas e encontrou coincidências. As mesmas anomalias acústicas apareciam em registros de 1958, 1932 e até 1904. Eram ruídos idênticos, repetidos em diferentes épocas e locais. As mesmas vozes que afirmavam, isto não é um milagre, pareciam ecoar há mais de um século, como se o tempo inteiro estivesse reverberando o mesmo segredo. Quando levou suas descobertas ao cardeal responsável, foi repreendido. Padre Domênico, há coisas que soam, mas não devem ser ouvidas. Pouco tempo depois, ele desapareceu. Seu computador foi confiscado e todos os dados apagados. A investigação oficial concluiu que nada havia sido encontrado, mas dentro do arquivo sonoro, alguns técnicos guardaram cópias clandestinas. Numa delas, há um trecho em que, por alguns segundos, uma voz feminina surge sobre o ruído. O som é memória, a fé é repetição. Especialistas em fonética afirmam que o timbre da voz coincide com gravações antigas de Helena Vittori. O problema é que ela estava desaparecida há mais de 20 anos. A partir desse momento, a história deixou de ser apenas um mistério técnico e tornou-se uma ameaça doutrinária. Se o som era real e se dizia que o milagre nunca existiu, o que mais o Vaticano havia construído sobre ruídos inventados? O que era fé e o que era repetição? A Ordem da Voz de Deus foi dissolvida meses depois. Seus membros juraram silêncio perpétuo. Mas rumores internos afirmam que o Papa foi informado pessoalmente sobre o conteúdo. Um dos cardeais relatou que, após ouvir o áudio isolado, o pontífice teria dito apenas uma frase. Então o inferno fala latim. Apesar do sigilo, cópias digitais começaram a circular em fóruns subterrâneos da internet. A maioria era falsa, mas uma, em especial, parecia autêntica. Era curta, sem ruído, e trazia apenas uma frase feminina, clara e direta, dita em italiano. Non era Dio, se parlava. Não era Deus quem falava.
A origem dessa gravação permanece desconhecida, mas o Vaticano sabia que a proliferação de cópias era inevitável. O medo voltou a se espalhar entre os fiéis mais antigos. Alguns acreditavam que o som era a prova de que o inferno havia sido capturado em fita. Outros diziam que era o eco da própria humanidade, repetindo sua culpa. Enquanto isso, na periferia de Roma, uma jovem religiosa começou a relatar sonhos estranhos. Dizia ouvir cânticos misturados a gritos. Nas manhãs seguintes, acordava com hematomas no pescoço e cheiro de fumaça no quarto. O confessor pediu que ela escrevesse o que ouvia. O texto, mais tarde, foi entregue à congregação. A mesma voz de antes. Ela diz que o som não é de agora, que está preso na pedra, esperando ser ouvido de novo. O Vaticano classificou o episódio como histeria coletiva, mas há quem diga que, desde então, a Basílica de São Pedro vibra levemente durante certas missas, como se um som profundo, inaudível, ainda ecoasse sob o chão, e que os instrumentos de gravação instalados para transmissões oficiais registram ruídos que ninguém mais menciona. O som nunca foi apagado, apenas transferido de lugar. E nas madrugadas de Roma, quando o vento sopra do Tibre e os sinos ficam em silêncio, alguns dizem ouvir, entre as rajadas frias, um eco distante, quase humano, repetindo eternamente as mesmas palavras. Isto não é um milagre. A pressão sobre o Vaticano aumentava. O som já não podia ser ignorado. As cópias circulavam entre estudiosos, jornalistas e até dentro das próprias congregações. Havia quem acreditasse que era um sinal divino. Outros que era a prova do engano mais antigo da Igreja. Pela primeira vez em décadas, o medo não vinha do inferno, mas das próprias paredes. O Vaticano, percebendo que o silêncio já não bastava, decidiu agir, não apagando o som, mas reescrevendo sua origem. Em 2011, o porta-voz da Santa Sé anunciou uma descoberta. Uma gravação de missa datada de 1974 havia sido restaurada e seria apresentada como testemunho histórico de um evento de fé extraordinário. O comunicado descrevia o áudio como registro autêntico de uma presença espiritual captada durante celebração eucarística. O mundo acreditou estar diante do som de um milagre. O mesmo ruído, agora rebatizado de La Voce di Dio, foi transmitido discretamente em um evento fechado a cardeais e diplomatas. O áudio apresentado não era o original. Técnicos do Vaticano haviam isolado as frequências mais graves e acrescentado cânticos sobrepostos, suavizando o impacto do ruído. O resultado era um som quase angelical, mas ainda carregava, sob a camada de harmonia, o mesmo padrão oculto. A frase, "Isto não é um milagre", permanecia ali, disfarçada na textura sonora. A Igreja havia transformado a negação em louvor. A cerimônia foi conduzida pelo cardeal Antonelli, um homem conhecido por sua devoção e frieza. Durante o discurso, descreveu a gravação como prova da manifestação da fé humana diante do mistério. O público aplaudiu. Mas os técnicos sabiam o que estavam ouvindo. Um deles, o engenheiro de áudio Vittorio Lenz, não suportou a manipulação. Naquela mesma noite, copiou a versão original da fita e a escondeu em um cofre de metal no subsolo do seu estúdio. Em seu diário, escreveu: "O milagre que vendem é o mesmo que negaram. Eles estão pregando o som da mentira." Meses depois, Vittorio desapareceu. O cofre foi encontrado vazio e o diário rasgado em pedaços. Apenas uma frase restou intacta: "O som sabe quem o escuta." Dentro do Vaticano, a nova gravação foi adotada oficialmente como material de arquivo. Era exibida em conferências e encontros teológicos como exemplo de fenômeno acústico inexplicável e divino. Poucos sabiam que a origem daquele ruído era um experimento científico e não uma aparição sagrada. A história fora reescrita e o milagre recriado,
Não por Deus, mas pelo medo de perdê-lo. Enquanto isso, vozes dissonantes começavam a emergir. O jornalista francês Henri Duret publicou um artigo denunciando a manipulação. Afirmou que o som original continha mensagens contrárias à doutrina e que a igreja havia usado edição digital para mascarar o conteúdo. No dia seguinte à publicação, a redação foi invadida e todos os arquivos confiscados. Duret perdeu o emprego e morreu em um incêndio em sua casa poucos meses depois. O relatório policial descreveu o caso como falha elétrica. Mas o fogo não apagou o mito. A cada tentativa de silenciamento, mais pessoas procuravam ouvir o som proibido. Canais clandestinos na internet começaram a divulgar o áudio original, apelidado de A Fita da Freira. As reproduções eram distorcidas, mas o essencial permanecia: uma presença. Gente dizia ouvir vozes diferentes a cada vez. Às vezes orações, às vezes gemidos. Um padre exorcista, ao escutá-la, desmaiou. Quando acordou, murmurou em latim: Non vox est, sed memoria. Não é voz, é memória. Em 2014, um vazamento interno confirmou parte das suspeitas. Documentos anônimos mostravam que o som havia sido manipulado por ordem direta da congregação, com a justificativa de evitar escândalo teológico. As assinaturas incluíam nomes de cardeais influentes. Um dos trechos dizia: se o povo souber que o milagre é ruído, a fé se tornará silêncio. Foi nesse mesmo ano que uma gravação inédita ressurgiu. Um trecho curto, mas perturbador. A voz feminina, idêntica à de Helena Vittori, dizia: eles querem transformar o vazio em Deus. O áudio foi autenticado por peritos independentes, mas o Vaticano classificou-o como montagem. Ainda assim, as semelhanças eram impossíveis de negar. Essa nova gravação reacendeu uma pergunta que nunca foi respondida. Quem falava nas fitas? Seria a própria Helena, aprisionada entre as frequências que ela libertou? Ou o som era o reflexo de algo mais antigo? Um eco gerado pelo acúmulo de séculos de fé e medo? Nos meses seguintes, o Vaticano selou novamente o arquivo sonoro. A sala foi lacrada e os equipamentos retirados. Nenhum funcionário teve mais acesso às gravações. Mas o ruído não cessou. Durante algumas missas, microfones captaram interferências idênticas às do som original. Vozes baixas, palavras que não constavam nos cânticos e uma nota grave sustentada que fazia vibrar o chão. Em uma celebração de Páscoa transmitida ao vivo, essa frequência atravessou o sistema de som. Milhões de pessoas ouviram um rugido breve antes de o áudio ser cortado. O Vaticano explicou como falha técnica, mas nas redes sociais o vídeo foi analisado em detalhe. Ao desacelerar o som, podia-se ouvir a mesma frase escondida, dita por uma voz feminina: o milagre nunca existiu. E naquele instante, o mito renasceu. O que começou como curiosidade de uma freira isolada em 2007 transformara-se em um segredo que o Vaticano não podia mais conter. Um som que negava o próprio conceito de milagre, ecoando dentro da casa que se dizia guardiã do divino. E pela primeira vez, o Vaticano entendeu que talvez a fé também pudesse ter uma frequência. O tempo passou, mas o som nunca desapareceu. O Vaticano o silenciou nas fitas, mas não conseguiu calar o eco que ficou dentro de quem o ouviu. Para muitos, ele se tornou lenda. Para outros, prova. Mas para os que estiveram próximos o bastante para sentir a vibração no ar, o som era mais do que ruído, era presença. Em 2017, um restaurador de áudio contratado para digitalizar antigos arquivos encontrou algo que não constava em nenhum inventário. Um rolo de fita magnética, sem etiqueta, guardado dentro de uma caixa metálica marcada apenas com as iniciais HV. A curiosidade venceu o medo. Ele ligou o gravador. Primeiro, o silêncio habitual. Depois, o mesmo rugido grave.
agora mais nítido, mais vivo. E então uma voz feminina, calma, mas firme, dizendo em italiano: não é o som de Deus, é o som de quem o procurou e não o encontrou. O restaurador desligou o equipamento, mas o ruído continuou. Vinha de fora, das paredes, do chão. As luzes piscaram. Ele saiu correndo e jurou nunca mais voltar. A fita foi entregue anonimamente a uma fundação de estudos religiosos, que confirmou a autenticidade do material. Os peritos compararam o timbre da voz com gravações de coros do Vaticano entre 2005 e 2007. A correspondência era total. A voz era mesmo da irmã Helena Vittori. Mas como uma freira desaparecida havia gravado algo anos depois de sua suposta morte? Ninguém soube responder. O Vaticano, ao ser questionado, recusou qualquer comentário. O rolo foi arquivado sob segredo judicial. E pouco tempo depois, a fundação foi fechada. A gravação nunca foi divulgada ao público, mas trechos vazaram. Os que ouviram dizem que, ao fundo, entre as palavras de Helena, há um segundo som, algo que parece vir de dentro da terra. Uma pulsação, como um coração lento batendo sob o mármore de Roma. Cada batida soa como uma palavra: memória, memória, memória. E foi então que estudiosos começaram a perceber o verdadeiro significado. Helena nunca tentou provar que o milagre era falso. Ela queria mostrar que o som, aquilo que a igreja chamou de ruído, era, na verdade, a própria lembrança da fé. Uma memória que o tempo e o medo tentaram apagar. A fita não era um registro do sobrenatural, mas o eco humano de quem acreditou por tanto tempo que acabou deixando sua fé impressa nas paredes. O milagre, afinal, era o som da própria humanidade, tentando conversar com o silêncio. Hoje, nos corredores fechados do arquivo sonoro, há relatos de guardas que ainda ouvem o ruído. Um deles contou, em depoimento anônimo, que certa noite, enquanto fazia ronda, ouviu uma melodia suave vinda de trás das portas lacradas. Não era canto gregoriano, era uma mulher cantando, em tom baixo, a mesma frase repetida. Gravou no celular. Quando reproduziu o áudio, ouviu apenas silêncio, mas os alto-falantes vibravam sozinhos. Como se a voz ainda estivesse lá, presa entre frequências, esperando ser ouvida outra vez. O Vaticano mantém o caso em sigilo, mas os rumores continuam. Alguns dizem que nas madrugadas frias de Roma, se você ficar em silêncio nas escadarias da Basílica de São Pedro e encostar o ouvido no chão, pode ouvir o mesmo som, um murmúrio distante e profundo, como o sopro de alguém sussurrando palavras antigas. Outros afirmam que é apenas o vento, mas quem ouviu de verdade sabe que não é, porque há sons que não se apagam, há vozes que não morrem, e há verdades que resistem, escondidas entre ruídos, esperando o momento certo para serem escutadas. Helena Vittori sumiu da história, mas o som que ela gravou nunca mais se calou. E talvez o verdadeiro milagre tenha sido esse, o de transformar o silêncio em lembrança e a lembrança em fé.